Boa tarde, meus amados do Facebook. Eu venho através dessa live passar a verdade de Cristo para vocês, meus amigos, minhas amigas, que me acompanham no Facebook e nas redes sociais. O que eu quero dizer para vocês é que, em nome de Cristo, a minha função é transmitir a verdade dele para nós hoje, né? Os eleitos da graça de Cristo. Porque da cruz de Cristo para cá, todos os que nasceram da cruz para cá, nascemos debaixo da graça de Cristo. E isso é uma coisa que você precisa saber, que nós cristãos de hoje precisamos entender. E o que eu quero passar para vocês é exatamente a explicação desta palavra aqui, ó. Eu quero que vocês entendam a Bíblia. Quero que vocês aprendam a ler e a entender, porque você, quando lê a Bíblia, você tem que entender a palavra da Bíblia. Você tem que respeitar vírgula, pontos, textos. Você tem que respeitar a época em que foram escritos os livros e para que foram escritos os livros. Eu quero mostrar para você que a Bíblia é dividida em várias partes, porque foi assim que a Igreja Católica fez e Martim Lutero também fez, né? E depois vem outros tradutores, como João Ferreira de Almeida. Só que ela foi escrita pelos judeus. Os judeus escreveram a Bíblia. Nenhum brasileiro escreveu a Bíblia, a não ser os judeus. No regime de Babilônia e Jerusalém e tal, e no tempo de Paulo com os romanos. E tudo isso vem para que nós venhamos viver hoje a verdade sagrada que está escrita nela. Não tudo. Porque você tem que entender que o livro de Gênesis, né? Você pode abrir sua Bíblia, que o primeiro livro de Gênesis até Josué, Moisés, ele descreve toda a história do povo hebreu, desde a saída do Egito, né, até a terra prometida, que continuou com Josué. Você veja que tudo que está escrito aqui não é para nós. Nós somos gentios, pessoal. Os judeus declaram aqueles que não são de Israel como povo gentil. Nós somos gentios. Você é gentil, você não é judeu, você não é israelita, coisa nenhuma. Então, tudo que está escrito aqui, que Moisés, ele descreve nos seus livros, tudo é para o povo de Israel. Entende? As leis, os sacrifícios de batismo, de Páscoa, que deram o nome de Santa Ceia, tudo isso é para o povo de Israel. Você tem que ver o que está escrito. Moisés, ele escrevia porque o povo judeu se identificava com uma linguagem de figura. Então ele não tinha especificamente como escrever as coisas, uma pessoa má, uma pessoa boa, uma morte, uma desgraça. Então ele escrevia e desenhava uma figura para que o povo dele entendesse. Como ele escreveu Gênesis aqui, desde o princípio, que o Deus dos céus e a terra,
E ele foi dando forma, foi mostrando para sua família, para os seus amigos, para o povo que ali o ouvia. Então, assim ficou escrito. E você veja que aqui, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, você pode ver tudo isso aqui, quando chega em Deuteronômio, tudo isso aqui são leis que Moisés, com Deus, o Criador, criou para o povo, para aquela nação. Entenda isso. Cada país no mundo tem suas leis, tem seus projetos, e você veja que uma lei de um país não pode ser vivida em outro país, porque foi criada só para aquele país, para aquela nação. É isso que você tem que entender. Você tem que ler a Bíblia e entender quando foi escrito aquilo dali. Quando foi escrito isso aqui? Antes de Cristo. Há muitos anos tinha sido escrito que era a lei. Isso aqui, você tem que ver que de Gênesis até o livro de João, que dizem que é o Novo Testamento, que não é o Novo Testamento ainda, são só fatos históricos. Conta a história do povo judeu. Jesus, quando chegou no primeiro século, ele veio sob a lei de Moisés. Ele disse, eu vim cumprir a lei. E ele cumpriu. Ele cumpriu a lei e na sua morte na cruz ele aboliu. Ele disse, está consumado, quando abriu os braços. Ali ele estava pondo fim à lei. Você vai entender tudo isso aqui na Bíblia, que você tem na sua casa. Agora, por que você não entende a Bíblia? Por que você não sabe como é que está escrito? Porque os seus lindos pastores evangélicos do Brasil e no mundo não querem que você saiba. Por quê? Porque eles são como aqueles salteadores, entendeu? Mercenários que vivem do seu lucro. Eles vivem do seu lucro. E os bonitos aí não ensinam nada disso a você. Por quê? Porque se ele ensinar, você vai aprender, você vai saber da verdade e vai se livrar de tudo isso. E eles deixam de ganhar dinheiro. Porque eles ganham em cima disso aqui. Aplicando coisa lá de não sei quantos anos atrás, de 5 anos, 5 mil anos, 10 mil anos atrás, que aconteceu naquela época com aquele povo, eles querem trazer para hoje. Coisa que não funciona. Você não pode, meu amigo, aplicar tudo isso aqui que está aqui nas leis de Moisés, dos profetas, que vem de Gênesis até Malaquias, e que Jesus falou também nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Você não pode aplicar para hoje, porque isso é irreverente. Você não pode ler a Bíblia de forma literal, porque você vai causar confusão na sua mente, você vai passar a ser enganado e não vai entender nada. Você tem que ver o que está escrito aqui que serve para você, que vale para a minha vida hoje. É assim que você tem que ler. Você tem que ler procurando o contexto. Não pode pegar um versículo solto e jogar para todo mundo, que nem faz os pastores bonitos aí das igrejas. Pega um versículo solto e joga para o povo. Não. Você tem que procurar o contexto. Por que foi escrito? Para quem que foi escrito? Quando você começar a ler uma coisa, você vai lá no começo, no primeiro capítulo, e você vê para que foi escrito, que lá vai mostrar. É assim que você tem que ler a Bíblia, para que você não seja enganado. Porque milhares de pessoas no mundo são enganadas, porque não entendem a Bíblia. Não lê a Bíblia corretamente. Isso é um mal neste mundo. Você tem que ver, meu amigo, que nós estamos hoje vivendo a graça de Cristo. Porque o Senhor Jesus, no ano 70, como ele havia dito, o templo foi destruído. Os romanos invadiram, as nações se uniram com Roma, invadiram Jerusalém. E ali aconteceu uma grande tribulação, uma grande desgraça. Desde o ano 66, 67, 68, 69 e 70, com a queda do templo, que um soldado, por acidente, jogou um fagulho de lenha pegando fogo por uma janela do tabernáculo, e aí ele incendiou tudo. E os judeus morreram ali, queimados. Muita gente morreu queimada. Por isso que Jesus fala que ali haverá choro e ranger de dente, porque foi horrível. Ali foi uma tribulação horrível que o povo de Israel passou. Esse Apocalipse que você lê hoje aqui, Apocalipse de João, que os bonitos pastores dizem que vai acontecer ainda, que é para nós, nunca foi para nós. Já aconteceu, meu amigo. Já aconteceu tudo que está escrito, que João viu. Você pode ver nas cartas que João fala em Apocalipse. Era para Jerusalém. Com a queda do templo,
Como é que poderia ser para hoje? Não poderia. Então eu quero que você entenda a Bíblia hoje. Você vai ver só o que está escrito aqui, ó. Você veja que os nossos bonitos aí, com muitos pastores evangélicos, eles falam sobre dízimo, né? Que você tem que dar o dízimo, porque senão você vai adquirir maldição e tal, e tal, e tal. Mas você tem que ver, meu amigo, que não é bem assim. O dízimo nunca foi para nós e nunca foi dinheiro. Quero que você entenda isso. O dízimo era alimento. O dízimo era alimento. Entenda isso. Que Deus determinou para os levíticos que não tinham herança. É isso que você entende. Eles ameaçam você, dizendo que o devorador, o cortador, o migrador vai destruir a tua vida porque é um demônio. Nunca foi demônio. Quem foi que falou para você que o devorador da Bíblia é um demônio? Aprenda a ler a Bíblia, meu amigo. Aprenda a ler a Bíblia. Tudo que Deus criou para o povo de Israel, ele deu uma ordem a Moisés: nenhum estrangeiro vai participar de nada. É como no Brasil, que tem o Bolsa Família. Você já viu algum outro país participar do Bolsa Família aqui do Brasil? Não tem como, porque é uma lei criada para o Brasil. Só recebe o benefício quem é brasileiro. Ok? Se liga aí. Assim também é a lei de Moisés. Só é para quem é judeu. Você está entendendo? Entenda isso, meu amigo. Olha o que Deus diz aqui para Moisés aqui, ó. Você tem sua Bíblia aí, você vai ler também. Lá em Êxodo 12. Êxodo, no capítulo 12 de Êxodo, no versículo 42 em diante, Deus fala assim, ó. Olha o que Deus fala aqui, ó. Êxodo, capítulo 12, versículo 42. Esta noite é de vigília ao Senhor. Deus falando para Moisés e Arão. Porque nela os tirou da terra do Egito. Esta noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Ele fala de todos os filhos de Israel. Aí ele diz mais aqui, ó. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão, no versículo 43, ó. Esta é a ordenança da Páscoa, que eles chamam de Santa Ceia hoje, que foi dado esse nome pela Igreja Católica, que não tem Santa Ceia na Bíblia. Você nunca vai achar e nunca vai ver, porque não existe. Foi criada pela religião, para enganar você. Nenhum filho do estrangeiro comerá ou participará de nada. Aqui, nenhum filho, quer dizer, ninguém de fora pode participar do que Deus determinou para o povo de Israel. Você está entendendo? Entenda isso. Você não é judeu, você não é de Israel. Como é que você quer participar disso aqui? Agora, por que você faz tudo isso? Porque você vive enganado. Por que os lindos pastores querem que você faça isso? Porque com isso eles ganham dinheiro. Se eles mostrar para você que isso não é para você, eles não vão mais ganhar dinheiro. Você está entendendo? É isso que você tem que entender. Quando eles pregam sobre dízimo, sobre Santa Ceia, sobre batismo de Nazaré, tudo isso era da lei de Moisés, pessoal. E você não é judeu, você é brasileiro. Eu não posso pegar uma coisa dessa aqui que foi aplicada para um povo daquela época e passar para mim ou para você. Não tem como. Entenda isso. Você veja que aquele Dom Pedro I, aquele imperador que gritou lá naquele rio Ipiranga, independência ou morte, foi independência do Brasil, ele fez isso quando? Em que ano? Há muitos anos atrás. Você acha que aquilo lá, aquele evento lá, pode ser aplicado hoje? Não pode. Está nos livros escritos de história. Mas você não pode pegar uma espada, um cavalo, e ir lá no rio, não sei onde, e gritar que nem ele. Não pode? Não pode. É como o Brasil, que foi tricampeão mundial na Copa de 70. Eu posso dizer hoje que o Brasil vai ser tricampeão mundial? Se já aconteceu em 1970? Não posso. Assim também é o que está escrito na Bíblia. Você tem que entender o que é para você e o que não é. Isso é óbvio. Que uma coisa que você não entende porque a sua mente está vazia. Seus olhos estão tapados. Entendeu? Você tem que ter a mente iluminada por Cristo. Quando você se livra do sistema religioso, é que sua mente começa a trabalhar e você começa a pesquisar, a procurar entender. Enquanto você está preso aí na sua igreja,
debaixo do tutor desses cães gulosos, você fica aí preso, você não vai entender nada. Porque você não vai pela Bíblia, você vai pelo que o seu pastor diz. Você não segue o que está escrito na palavra de Deus, você segue o que está escrito o que o seu pastor fala. E isso é o mal nesse mundo que tem destruído muitas pessoas. Você está entendendo? Você tem que entender para quem que foi escrito. Ai, porque se você não der o dízimo, o devorador vai... Quem é o devorador, pessoal? Eles dizem que o devorador, o cortador, é um demônio que vai destruir a tua casa. Não é isso, pessoal. Você precisa entender quem era o devorador. Quem era o devorador? Lá no livro de Joel, como você pode ver. Mas antes de eu falar em Joel, deixa eu lhe mostrar uma coisa aqui. Ó. Toda vez que você lê a Bíblia, quando você encontrar uma mensagem de Deus para uma pessoa, procure saber para quem é. Para quem que Deus escreveu. Por que que Deus escreveu. Eles pregam muito sobre Malaquias. Vamos lá em Malaquias, antes de eu mostrar Joel. Eles pregam muito Malaquias, que eles dizem que aqui é o livro que Deus escreveu para todo mundo. Porque quem não devolve o dízimo é ladrão, está roubando a Deus, vai para o inferno. Não tem lógica. Roubará o... Por que que Deus falou isso aqui? Porque naquela época o povo estava deixando de levar o dízimo, que eram os alimentos das suas plantações, para o templo, que alimentava os levitas e os órfãos e as viúvas. E assim era um roubo a Deus, que era a ordem, que era a lei de Moisés. Eles tinham que cumprir, não estavam cumprindo. Então Deus disse, todavia vai me roubar. Mas para quem foi que Deus escreveu isso aqui? Vamos ver? Na sua Bíblia também tem, ó. Malaquias, ó. Olha aí, ó. Malaquias, capítulo 1. Leia comigo. Para quem que Deus estava falando isso aqui? Através do profeta Malaquias. Peso, olha o que diz aqui, ó. Peso da palavra do Senhor. Ó, contra quem? Contra Israel. Você é de Israel? Você é judeu? Eu não sou judeu. Eu não sou de Israel, então essa palavra não é para mim. Alô? Deu para entender agora? É para Israel. Ele disse, porque a mim me roubais vós a nação toda. Ele não falou as nações, ele falou a nação toda. Você quer ver só? Vamos ver aqui, ó. Ele diz aqui, ó. No capítulo 3 de Malaquias, no versículo 9, ó. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, sim, toda a nação. Toda é uma nação. É o mundo inteiro ou é só um país? Bom, eu que não estudei nada, pelo que eu sei, uma nação é um país. E se Deus está falando aqui para Israel, não está falando para mim. Nunca foi para mim. Entenda isso. O devorador que fala aqui não é um demônio. O devorador eram gafanhotos, lagustas. Eram lagartas que devoravam a plantação do povo quando o povo não devolvia o que era de Deus. Naquela época. Entenda isso. Vamos ver uma coisa aqui. O que era dízimo? Vamos lá. Vamos entender o que era dízimo. Para você ver o que era dízimo na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia em Deuteronômio, então. Eu vou lhe mostrar o que era o dízimo. Os pastores lindos disse naquela época, não tinha dinheiro. Por isso que o povo devolvia. Mas tinha dinheiro. E eu vou lhe mostrar como tinha dinheiro. Porque antes de você ler isso aqui, você tem que ver uma coisa. Ó. Que Deus escolheu apenas a tribo de Levi para estar no tabernáculo e servir as coisas do Senhor. Porque a tribo de Levi não tinha herança nenhuma, não tinha nenhuma terra. Então, eles iam ficar no templo, receber os alimentos para alimentar as viúvas e os pobres. Então diz aqui, ó, Deuteronômio capítulo 14, do 22 em diante, ó. Diz assim: certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente. Como é que é dinheiro? Você come dinheiro? Porque aqui diz que o povo tinha que comer. Era para comer. Escute só. E diz mais, ó. E perante o Senhor teu Deus, num lugar que ele escolher para ali fazer habitar o seu nome. Qual era o lugar? O templo. O templo em Jerusalém, que Salomão havia erguido. Ali era o lugar que estava o nome de Deus, que era feito para ele adorar. O que ele diz mais? Ó? Comerás.
Você pode ver isso em sua Bíblia, tá aqui, ó. Comerás os dízimos. Não sei se você consegue ver bem aqui, diz, ó. Comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Quer dizer, era alimento, e não era para mim nem para você, era para o povo de Israel. Aí ele diz, não, mas ali não tinha dinheiro. Tinha, vou lhe mostrar. Olha só, e quando, olha só, no versículo 24 do 14, ele diz aqui, ó, e quando o caminho te for tão comprido, olha lá, que os não possa levar, por estar longe ali o lugar, né, que Deus escolheu para estar o seu nome, para ali pôr o seu nome, então, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende, olha o que Deus diz, vende e ata o dinheiro na tua mão. Deus diz, ó, quando o caminho for muito longe, se você mora muito longe do templo, e não tem como você levar os alimentos, porque é muito pesado, então você pega e vende o alimento ali. Pega o dinheiro na tua mão e vai. Ele diz aqui, ó, para o lugar que escolheu o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro é só. E ele diz que não tinha dinheiro naquela época. Mas olha aqui, ó. Darás por tudo que deseja a tua alma. Por vaca, por ovelha e por vinho e por bebida forte. E por tudo que te pedir a tua alma, come-o. Deus está mandando comer, ó. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e alega-te tu e a tua casa. Quer dizer, as pessoas levavam o dinheiro, chegavam lá, compravam de alimento e ali faziam uma festa, todo mundo comia. Você vê algum bonito hoje fazer isso? Ele pede o teu dízimo, ele pede o teu dízimo até da tua moeda. Você já viu? Uma moeda. Uma moeda, meu Deus. Ele diz assim, o dízimo é de tudo que vier à tua mão. É brincadeira, cara, um negócio desse. Era anualmente, pessoal, aqui. De ano em ano, era que o povo levava isso aqui. Para alimentar o templo e o povo que era pobre e as viúvas. Para que era o dízimo? Vou mostrar aqui, ó. Então, virá o levita, ó. Entendeu? E às vezes não era nem de ano em ano, às vezes é de 3 em 3 anos, como diz aqui, ó. Olha só. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita, no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, porque não tem parte contigo nem herança. Aí vem o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão ali no templo, dentro da tua casa, e comerão e se fartarão. Leia, meu filho, tá aqui. Deuteronômio 14, a partir do 22 em diante. Leia, aprenda. Era alimento, era para Israel. Não era para você, nem para mim e nem para ninguém. Ah, mas eu estou ajudando a minha igreja. Tudo bem, ajude. Mas o seu pastor diz o quê? Que quem não der o dízimo é ladrão. Ah, está roubando a Deus. Vai para o inferno. O devorador vai destruir a tua casa, a tua família, destruir. É mesmo? Essa história do dízimo, pessoal, é tão mentirosa hoje, aqui na Bíblia, é verdade. Porque era para Israel e era na lei de Moisés. E eles dizem assim, não, mas o dízimo não é da lei, porque Abraão e Jacó deu sim. Abraão deu uma vez e Jacó uma vez. Mais nada, porque eles quiseram. Acabou. Mas aqui virou lei de Moisés. É isso que você tem que entender. E o que tem mais interessante nisso? É que é tão mentiroso o dízimo que eles dizem que quem não dá o dízimo, o devorador destrói a família, destrói os móveis, os bens, a geladeira queima, a televisão quebra, tudo se acaba na sua casa, você não tem nada. E eles dizem mais, e quem é dizimista, fiel, tem tudo. É rico, é milionário, tem carro, tem casa. Aí bota um testemunho. As pessoas que comprou um apartamento, comprou um avião. Mas eu te respondo uma coisa. Se só quem é dizimista é abençoado e tem tudo isso, então quer dizer então que todos os macumbeiros, espírita, católico, quem vive aí fora, que nunca foi em nenhuma igreja e nunca deu nenhum dízimo, o que está acontecendo com eles que são ricos e milionários? Me diga agora. Porque se fosse assim, só era para ser rico hoje, só era para ter tudo hoje, quem fosse dessas igrejas aí que você vive,
e fosse dizimista? Não tem lógica. Como, meu amigo? Se você quer dizimista, você, que até de uma moeda que você dá o seu dízimo, você às vezes não tem nem café da manhã para tomar. Cadê a riqueza? Não tem promessa, meu amigo. As promessas que era para o povo de Israel, a janela do céu que Deus ia abrir aqui em Malaquia, é chuva. Chuva que Deus ia derramar na terra para alimentar. Quando ele diz que por vossa causa repreenderei o devorador, o que é o devorador? É o gafanhoto, meu amigo, que está escrito em Joel, como você pode ver. Deus fala, entendeu? É isso que você tem que entender. Você não pode, meu, ficar perdido nessas conversinhas deles, não. Entendeu? Porque se fosse assim, todas as pessoas que estão aí fora, que não são de nenhuma igreja ou que não dão dízimo, era para ver tudo miserável. Era para todo mundo aí vir na desgraça, morando na rua. É ou não é? Mas se você prestar atenção, milionários e milionários aí fora nunca foram numa igreja e nunca deram nem um centavo de dízimo. Olha a verdade aí. Acorda, pessoal. Acorda desse sono. Joel fala assim, ó, palavra do Senhor, no capítulo 1 de Joel, ó, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi todos vós anciões e escutai, todos os moradores da terra. Porventura, aconteceu em vossos dias ou nos dias de vossos pais? Olha só, uma coisa que o Joel estava mostrando para o povo de Israel. Preste atenção. O que ele diz aqui, ó? O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. E o que ficou do gafanhoto, a locusta comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão comeu. Por que isso aconteceu? Porque ele diz aqui, ó, despertai vós bêbados e chorai, porque o povo bebia, os homens estavam bêbados, embriagados, estavam brincando, não estavam fazendo mais nada, não estavam mais obedecendo a palavra de Deus, e Deus trouxe o castigo na terra, não chovia. E se não chovia, não tinha plantação. E se plantava, o gafanhoto comia, a lagarta comia. Então, os devoradores que falam em Malaquias, são esses bichos aqui, ó. São esses insetos aqui, ó, que o povo até comia. Ó, o povo comia. Deus deu ordem a Moisés que o povo poderia comer dos insetos que voavam, como no gafanhoto. Porque João Batista comia gafanhoto. Então, se o gafanhoto, se o devorador, que seu pastor disse que é demônio, então quer dizer que João Batista comia demônio? Meu amigo, acorda. Eles dizem que é demônio para colocar medo em você, para que você continue dando do seu pouco que você ganha, para que eles fiquem cada vez mais ricos e milionários. Entenda isso. Ó, você veja que aqui em Levítico, Deus fala sobre esses animais aí, ó, que eles são insetos que Deus ordenou para que o povo comesse. Entendeu? Eles eram gafanhotos. Ó, Levíticos capítulo 11, do 21 ao 22 em diante, Deus fala assim, ó: mas isto comereis de todo o inseto que voa, que anda sobre 4 pés. Olha só, deles comereis estes a locusta, que você viu lá em Joel, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, que Joel fala e Malaquias também fala. O povo tinha que comer isso aqui. São demônios? Então o povo comia diabo, demônio? Não tem lógica. Entendeu agora? Aqui, ó. Deus deu ordem para comer. E por isso que João Batista comia. Acorda, pessoal. Você tem que aprender a ler a Bíblia. Não é para nós. Tudo que está registrado aqui no Velho Testamento da Bíblia nunca foi para nós. Tudo são histórias. Estão registradas alguma coisa aqui, como Salmos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, algumas histórias, algumas coisas aqui, algumas profecias, é que vale para nós hoje. Entendeu? Mas outras coisas não. Não, você tem que entender isso. Por que esses cães gulosos querem enganar você? Por que eu falo cães gulosos? Que as pessoas até ficam me criticando. É porque foi o que Isaías falou aqui, ó. Leia Isaías 56,
do 10 em diante, ó, diz assim, ó: todos os seus atauais são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, Deus falando, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. Diz mais no 11: e estes cães são gulosos. Esses cães das igrejas evangélicas aí, ó, que tomam o seu dinheiro, que faz você sacrificar, tem que vender carro, moto, não existe sacrifício na lei de Moisés. O único sacrifício vivo e verdadeiro foi o de Cristo por nós. Depois desse aqui, nada mais. Graça de Cristo. A graça de Cristo é o nosso favor imerecido. Se é graça, tem que ser de graça. Porque se eu tiver que fazer para merecer, então não é graça. Certo? Ó, são cães gulosos e não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Entenda isso, são gananciosos. Tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro, meu amigo. Um papel, uma folha, você vai ter aquela campanha, você vai ter quem compra é você, que participa. Além de você comprar o produto que você mesmo vai comer, você come o produto, vive do produto e volta para a prateleira de novo e você tem que comprar de novo. É assim. Estratégia satânica. Você tem que aprender a ler a Bíblia, meu amigo. Entendeu? Então, ó, aqui em Mateus, quando era anunciada sobre o nosso, que os apóstolos, que os profetas, né, e a lei duraram até João, como diz a Bíblia. Aí fala aqui sobre a pregação de João Batista, ó, de Mateus capítulo 3. Entenda uma coisa. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele estava lá na Judéia. E dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele dizia: Jesus está chegando. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos. E ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Então, se o devorador, que é o gafanhoto, era um diabo, um demônio, então João Batista comia demônios? Não tem lógica. Você tem que entender isso. Ah, mas Jesus fala do dízimo. Está lá no Novo Testamento, Jesus falando em Mateus 23, 23. Alô, escuta, pessoal. Entenda o que é a Bíblia de novo. O livro de Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento, pessoal. Entenda isso. É Velho Testamento. O Novo Testamento começa a partir de Atos dos Apóstolos em diante. Porque um testamento só tem força e poder com a morte do testador, ou não? Se o testador está vivo, de nada vale o testamento, certo? O Velho Testamento, todo mundo morreu, estava valendo. Entendeu agora? Então, aqui é Velho Testamento. Jesus estava na lei de Moisés, por isso que ele foi batizado, participou de Páscoa, por isso que ele mandava dar oferta disso, dar oferta daquilo. Ele entrou no templo, ele pregou, porque ele estava na lei, ele disse: eu vim cumprir a lei. Aí quando ele fala aqui no 23, 23, que é o que os pastores lindos mais gostam de pregar, para enganar vocês, ele está falando comigo, com você, ou com o Brasil? Ele está falando? Vamos entender aqui, ó. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ele está falando com quem? Aqui Jesus está falando com os judeus, os escribas, os fariseus, os que eram os doutores, que eram os mestres da lei. Ele diz aqui: pois que dizimais a hortelã, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Isso aqui é dinheiro, por acaso? É comida, é alimento.
Deus, aqui Jesus estava exortando eles porque eles faziam tudo isso, mas não praticavam a justiça, não ajudavam os pobres, não acudiam o necessitado, não fazia nada de bom que agradasse a Deus, a não ser os dízimos, porque eram gananciosos como seus pastores hoje. É isso que Jesus está falando aqui. Aqui é Velho Testamento. Jesus não está mandando dar dízimo. Você não acha que trazer o dízimo, todo mundo tem que trazer o dízimo, está dizendo aqui? Não. Ele está falando com Israel. Tudo isso aqui é só para Israel. Essa sentença aqui é para Israel. Você tem que entender isso. Você tem que aprender a ler a Bíblia. Tudo que é para Israel é para Israel. Agora, o que é para nós, que somos gentios? Quem são os gentios? É todo aquele que não é judeu. É todo aquele que não é de Israel. É gentio. Grego, romano, brasileiro, africano, americano. Todos somos gentios. Para nós, foi revelado a Paulo, o apóstolo dos gentios. Quando você quiser saber o que é para você, leia as epístolas de Paulo. Entendeu? Que você veja que Paulo, ele fala a partir de Romanos. Ele fala a partir de Romanos. Tudo isso, o que é para nós. Como começou. Que Cristo, ele foi o fim da lei. E pela graça nós somos salvos. Entendeu? Ele encravou na cruz seus pecados, seus delitos, suas desgraças. Tudo que era contra nós, ele cravou na cruz. E isso é uma coisa que eu vou mostrar para vocês num outro vídeo. Eu quero mostrar para vocês tudo isso. Tá bom, meus queridos amados? E eu espero que vocês entendam isso. Quando eu posto no Facebook, nas redes sociais, algo contra esses cães gulosos, que muitos se levantam contra e me criticam com comentários até sem graça. Eu peço até que me desculpem, mas eu amo vocês. Eu quero que vocês entendam isso. Eu quero que vocês entendam isso. Que nós estamos sob a graça de Cristo. Jesus já veio no ano 70, com a destruição do templo. Porque ele falou para os discípulos, aqui não ficará pedra sobre pedra. Tudo que acontece no mundo hoje é consequência do ser humano. Que não obedece a Deus, que não ama a Deus, e Deus castiga. Pronto. Mas que todos nós estamos na graça de Cristo, estamos. Desde quando você ouve falar que Jesus está voltando, é a maior mentira que tem hoje. É os crentes falando que Jesus está voltando. Essa desgraça no mundo é Jesus voltando, se prepara, não é mentira. De lá para cá, desde a queda do templo, que foi no ano 70, que não teve mais nada, que acabou lei, acabou tudo, que vem acontecendo desgraça no mundo. Aí eu te pergunto, Jesus está voltando? Como é que ele está voltando? Se não voltou ainda. E vem acontecendo. Vem peste isso, peste aquilo. Teve a peste negra no século XVIII, XVI, XIX. Teve aí a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial. Teve Rita queimando junto. Todo mundo desgraça acontecendo numa terra. Teve gripe não sei de que, gripe daquilo. Descansa. E toda vez que acontece uma coisa dessa, os crentes dizem, Jesus está voltando. É até uma piada, né, pessoal? Ele está vindo de quê? De tartaruga? Isso é errado, pessoal. Jesus não está voltando. É mentira. Para que você fique preso, enganado, iludido. Jesus já voltou. Toda vez que morre uma pessoa no mundo, ali Jesus voltou para ela. Acabou. Não tem mais nada. Entenda isso. Porque aquela promessa que ele vinha, não era para mim nem para você, era para Jerusalém. Entendeu? Tudo aqui dali não era para nós. Você veja aqui em Mateus 24, uma coisa interessante que Jesus fala. Para quem que Jesus está falando, você vai entender agora. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrar a construção do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Entendeu? Porque no ano 70, quando Nero e o general Vespasiano invadiu Jerusalém com seus exércitos, destruiu Jerusalém e derrubou o templo. Tudo acabou. Cumprindo a profecia de Cristo. E quando Jesus estava no Monte das Oliveiras,
os discípulos foram perguntar para ele: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Porque naquela época, você tem que entender uma coisa. Quando fala aqui do fim do mundo, não é o fim da terra, de tudo não. É porque havia aquelas pessoas naquele lugar. Só tinha aquele povo lá. Naquela época não tinha América, não tinha Ásia, não tinha Europa, não tinha França, não tinha Inglaterra, não tinha Portugal, não tinha Brasil, não tinha Estados Unidos, não tinha Argentina, não tinha Equador, não tinha nada naquela época. Só estavam ali aquela geração. Entenda isso. Você tem que entender a Bíblia, cara. E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Jesus está falando com quem aqui? Jesus está falando com você? Comigo? Não, está falando com os discípulos. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão. E isso aconteceu. Essa época aqui, Jesus estava falando, ele estava com 31 anos, 32, assim, estava se findando o seu tempo ali. E ali era o ano 30, ou o ano 31, do primeiro século. E tudo isso que ele falou, que começou a acontecer no ano 66, 67, 68, 69 e 70. Que foi o ano que Paulo e os demais apóstolos escreveram suas cartas. Entendeu? É isso que você tem que entender. Olha só. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Ai, porque tá vindo essas guerras aí? É Jesus voltando? Não, meu amigo. Sempre teve guerra. Sempre houve guerra no mundo. E sempre vai haver. Entendeu? Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, que se levantou na época, reino contra reino, haverá fome, pestes e terremoto em vários lugares. Se você analisar bem, houve muita fome na época. As mulheres comiam seus filhos. Veja a história, procure no YouTube a destruição de Jerusalém, que você vai ver o historiador contando o que aconteceu nos anos 67, 68, 69 e 70. Fome, desgraça. Ali era a grande tribulação que Jesus falava aqui e que João escreveu no Apocalipse. Porque o Apocalipse de João era para Jerusalém, não era para o mundo, não era para nós. Eu vou explicar depois sobre isso aí para você. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aconteceu ou não aconteceu com os discípulos? Aconteceu. Você vê alguém sendo odiado por causa de Jesus? Você vê alguém aqui sendo morto? Estão matando um monte de... Não estão matando ninguém. Ah, é porque morreu gente. Não, porque foram para lá, para outra nação, e lá a lei é outra. E foram querer pregar a lei daqui lá, e lá não pode. Então tá errado, tem que morrer mesmo. Entendeu? É, Jesus volta. Não. Ah, é porque matou 3 cristãos lá na Coreia, na Índia, não sei onde. É porque Jesus estava... Não. É porque se você chega num país e não obedece às leis deles, você se torna transgressor da lei deles, lá tem rigor. Você vai ser morto, vai ser preso. Entenderam agora? Isso é a verdade. Muitos falsos profetas, e por isso multiplicar a iniquidade. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo da grande tribulação que ia acontecer. Olha só. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Você está entendendo isso aqui? Que não era para nós, era para Jerusalém, pessoal. Você tem que entender isso. Você tem que aprender a ler a Bíblia. É isso que você tem que entender. Então, eu quero agradecer a todos vocês, viu? E dizer que não tenham medo, porque estamos debaixo da graça de Cristo. E quando você entra nessas igrejas que são alçapões, que enganam as pessoas, você se torna escravo deles, pessoal. Aprendam a ler a Bíblia. Procure o contexto. Eles usam um versículo solto para enganar vocês. Como é que eu posso pegar um evento lá de 5.000 anos atrás, 7.000 anos atrás, que aconteceu com Gideão, com Josué, com Abraão, com Moisés, e passar para hoje? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso pegar o evento que aconteceu com Tiradentes, quando ele foi decapitado naquela época?
e querer fazer isso hoje. Essa história que aconteceu lá não sei onde, dos índios, do descobrimento do Brasil, que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil e não sei o que, tá. Isso vale para hoje? Não vale. É história, pessoal. Hoje você relembra como história não pode ser passada hoje, porque hoje estamos no século XXI. É ridículo isso. Entendeu? Mas os bonitos pastores, né? Os cães gulosos, como disse Isaías, para ganhar dinheiro, querem que você faça que nem fez Gideão, que nem fez Abraão, que levou seu filho para matar. Nada disso, meu amigo. Acorda, pessoal. Você acha que Deus seria palhaço de estar brincando com pessoas? Não tem como, não tem lógica. Nosso Deus é justo, fiel. O nosso Cristo hoje é o Cristo ressuscitado. Não é aquele Jesus de Nazaré que vivia na lei de Moisés, não. É o Cristo ressuscitado. E eu vou mostrar no outros vídeos a respeito da lei e da graça, a diferença. Você vai entender. Você vai entender sobre o Velho e o Novo Testamento. O que é para você e o que não é. Mas eu vou mostrar para vocês. Mas deixem de ser enganados. Deixem de ser enganados. Aprendam a ler a Bíblia. Para que você não seja enganado, iludido e viva uma vida de desgraça e de maldição. Se condenando. Você vive sob ameaça, sob condenação. Você entra nesses alçapões e lá você não ouve a mensagem de Cristo. Você ouve ameaças, maldição. Só prega dinheiro. Tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Você acha que isso é obra de Deus? É isso que Deus quer para o ser humano, meu amigo? Não é, rapaz. Acorda. Acorda, porque dízimo é da lei de Moisés. Não pode mais ser feito hoje. Batismo nas águas também. Santa Ceia, que é a Páscoa dos judeus, não é para mim nem para você. É lei de Moisés. Sacrifício. E tudo isso é maldição. Era maldição e Jesus aniquilou na cruz tudo isso aí. Ele rasgou o escrito de dívida que era para nós. Eu vou falar sobre isso aqui. Mas só para terminar, deixa eu mostrar uma coisa aqui para você ficar esperto, que está escrito lá em Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 10. O que Paulo, o nosso apóstolo, está falando aqui? Você que dá dízimo, você que faz campanhas para vender imóveis, vender carro, moto, casa, para dar de oferta, para colocar em envelope, colocar em altar, dizendo que é para Deus. Você que participa de Santa Ceia, você que vive nessas práticas da lei, você está debaixo de maldição. Porque isso não pode. Eu vou mostrar aqui o que Paulo fala. Gálatas 3:10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Aqui, ó. Porque está escrito: maldito é todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Porque se você faz isso, cara, porque a lei de Moisés era para ser cumprida e ninguém cumpriu. Só quem cumpriu foi Cristo, porque ele era fiel e justo, sem pecado. Ele foi o único que cumpriu. A lei de Moisés foi feita para Jesus cumprir e para ninguém mais. Todos aqueles que estavam debaixo da lei naquela época eram malditos, eram condenados à morte. E Jesus acabou com isso, trazendo para mim e para você a sua graça bendita, imaculada e perfeita. Você é de Cristo. Você não é obrigado mais a nada. Você não tem que fazer mais nada, porque se você fizer, não está vivendo a graça. A graça é o favor merecido. E eu vou explicar no outro vídeo para todos vocês, tá bom? Eu agradeço a todos que na verdade, antes eu dizia que Deus abençoe, não. Hoje eu digo, vocês são abençoados de Cristo Jesus, porque Ele já nos abençoou com seu sacrifício na cruz, tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima tarde, abençoados do Senhor Jesus.